Bem, Dante, ouvintes da Rádio Cultura, nós vamos conversar com o deputado federal Zeca Dirceu para falar um pouquinho da vinda dele a Foz do Iguaçu, eventos aí na cidade e também esse momento político, os investimentos em Foz. Deputado, bom dia, obrigada por atender a Rádio Cultura. Sua passagem esse final de semana para Foz do Iguaçu, inclusive um evento também, é isso? Bom dia. Quero saudar os ouvintes. Primeiro dizer da minha alegria de estar mais uma vez em Foz do Iguaçu. Eu tenho tido esse cuidado de estar sempre aqui em Foz do Iguaçu, na região, até para criar cada vez mais uma relação muito próxima, verdadeira, né, com a comunidade, com as lideranças e entendendo os desafios, os sonhos, os projetos que são necessários para Foz e para a região. Eu participei do encerramento, né, da jornada latino-americana, caribenha, de integração dos povos. Tive a oportunidade de rever Pepe Mujica, né, que foi presidente do Uruguai, tem uma história fantástica. Eu sou deputado também do Parlamento do Mercosul, então uma vez por mês, a sede é no Uruguai, eu vou até Montevidéu, tenho uma relação próxima com o Mujica e fiquei feliz de revê-lo, e principalmente de ver um evento tão exitoso, assim. Tinha milhares de lideranças, de pessoas de vários países, né, discutindo temas como emprego, salário, renda, discutindo temas como a saúde, o acesso à educação, a importância do meio ambiente, a importância da transição energética. Então, muito bom estar aqui e, é claro, estando aqui eu aproveito para prestar contas, para contar um pouco dos investimentos que a gente está articulando para o município e também para a região. O que já vê até agora, o que tem programado para Foz do Iguaçu, deputado? Todos os anos eu tenho, sem exceção, destinado algum tipo de recurso aqui para Foz do Iguaçu. É bom lembrar que esse é um tipo de dinheiro que jamais chegaria aqui. Jamais por quê? Porque não é uma transferência obrigatória. Tem que o deputado ir lá, fazer a emenda, mudar o orçamento, para daí o dinheiro poder chegar aqui, ou fazer uma articulação política que faça o governo perceber alguma demanda justa que ainda não foi identificada. Agora, muito recente, só para dar um exemplo, né, acabou de ser pago, já está na conta da prefeitura, um valor de quase R$1 milhão para o custeio da saúde, que é para pagar ali as despesas do dia a dia, o medicamento, o pagamento do médico que vai fazer a consulta, o exame que tem que ser realizado e até a água, a luz, né, as despesas ali do funcionamento dos veículos, das ambulâncias. Então, é uma contribuição importante, né? Nós conseguimos ampliar investimentos em todo o Paraná, na verdade, né, para não gerar sobrecarga de uma região para outra, e continuamos, né, muito dedicados ao tema da federalização do Hospital Municipal. A UNILA, né, tem avaliado essa possibilidade, nós temos buscado criar condições orçamentárias de dinheiro lá em Brasília, e essa é uma luta que a gente vai insistir, que a gente vai persistir. Como estamos, né, nos últimos passos, e aí a gente fica ali o tempo todo conferindo, fiscalizando, cobrando, né, de um grande investimento na UNILA, né, para concluir definitivamente aquela estrutura física, aquele prédio, né, que foi inclusive projetado pelo Oscar Niemeyer, né, e aí poder dar à UNILA um patamar ainda maior do que ela já tem. Ela é muito importante, né? Só o curso de medicina já fala muito, mas a UNILA tem vários outros cursos relevantes, muito trabalho de pesquisa, de extensão universitária, integra, né, os povos latinos-americanos. Então, muito bom, né, a gente estar aqui e ter aí tantas coisas positivas acontecendo a favor de Foz. Nesse caso, a gente tem aí uma movimentação que tanto da UNILA quanto dessa federalização. Qual o benefício que vai trazer a federalização do Hospital Municipal? Ao partilhamento das despesas, né? Foz do Iguaçu é a única grande cidade do Paraná que não tem um hospital público regional custeado pelo governo do estado e pelo governo federal. Então, você está transferindo uma responsabilidade, a prefeitura, é claro, vai continuar tendo obrigações, vai continuar sendo parceira, né? E o ente federado, no caso, o governo federal com a UNILA, vai acabar investindo muito mais, porque vão querer estruturar aquilo ali, né? Dar utilidade também ao hospital para a parte de pesquisa, para a parte de extensão universitária, para as residências médicas que os alunos têm que fazer. Então vai ter muito mais investimento e uma divisão compartilhada de responsabilidades. Não é justo, né, que só a prefeitura fique responsável por um hospital que atende, inclusive, outros países, não só outros municípios. E não existe caso nenhum semelhante no Paraná, o que prova a injustiça que vem há algum tempo já acontecendo com Foz do Iguaçu e com a região. Agora, deputado, vamos falar um pouquinho sobre... Nós estamos num ano praticamente eleitoral, né? Candidaturas em Foz, como que está o Paraná, o PT no Paraná,
uma disputa por Curitiba? Faz uma análise política para Foz do Iguaçu, primeiramente, depois vamos falar do Estado. Olha, a prioridade do PT, nível nacional, estadual, número 1 é eleger vereadores e vereadoras. Nós temos toda a condição de ter 1, 2, 3 vereadores em todos os municípios. Por quê? Porque o PT é um partido nacional e disparado, mesmo nos seus momentos mais difíceis, de crises, sempre é o partido da preferência popular. Quando as pesquisas perguntam, eu estou falando de pesquisas de todos os tipos, não teve nenhuma que deu diferente. O PT tem, em alguns lugares, 19, 25, 18, tem lugares que tem até mais de 30% da preferência popular. Então tem que eleger vereador. E para isso a gente precisa convencer pessoas de bem a participar da política. É difícil fazer isso. Então nós estamos num trabalho de convencimento para ampliar o número de candidaturas a vereador e a vereadora. E nos municípios, claro, que tem pesquisa que mostra que a gente pode ganhar a prefeitura com um candidato nosso, nós vamos trabalhar isso também com muito afinco, com muita dedicação. Eu não posso falar aqui, porque as pesquisas não estão registradas, mas já tem algumas cidades da região que candidatos nossos figuram em primeiro lugar. E onde não tiver esse quadro, é claro que a gente vai buscar alianças com quem apoia o governo do presidente Lula, com quem não tenha sido conivente com o bolsonarismo, com essa tentativa de destruição da democracia, com um golpe do dia 8 de janeiro do ano passado. E, é claro, um aliado que se disponha a nos ajudar a cumprir aquela prioridade número 1 que eu falei, que é eleger vereadores e vereadoras. Então, nós estamos desenhando, na maioria das cidades, e aqui em Foz não vai ser diferente, dentro desse aspecto. Agora, deputado, as grandes capitais, o PT também busca alguns nomes. Foz do Iguaçu tem nome já ou não? Tem vários nomes que foram colocados, essa é uma decisão que cabe à direção municipal, então eu, respeitando até os nomes colocados, vou aguardar, e tem uma proposta colocada na mesa de aliança, de apoiar um outro candidato de um outro partido. Então vamos aguardar a decisão do diretório municipal, a orientação geral é essa que eu acabei de dar. Governo Lula, faz uma avaliação para a gente está vendo aí um movimento nesse final de semana, as medidas do governo que o governo tem adotado, tem acertado, a economia, a gente viu os últimos dados da economia essa semana. Esse último ato convocado pelo inelegível, pelo golpista, pelo ex-presidente derrotado nas urnas, o Bolsonaro, não é um ato político, ele é um ato de desespero. Ele está desesperado, ele está vendo que vai ser preso, ele está vendo que está aparecendo testemunhas, inclusive, que eram braços direitos dele, dizendo que ele coordenou uma tentativa de golpe de Estado, sabendo que ia perder a eleição. E está começando a aparecer muito documento, A Polícia Federal está fazendo batida na casa desse povo aí 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, com frequência. E não está fazendo sozinha, porque a justiça está determinando. Então há um processo muito bem feito, diferente do que fizeram com a gente, está se buscando as provas, está se buscando fazer acusações equilibradas e que o julgamento seja feito por juízes imparciais e não um juiz ladrão como a gente tinha aqui em Curitiba, que combinava com a acusação aquilo que ele ia julgar. Então eu acho que a gente está diante dessas circunstâncias aí, desses momentos, da minha parte acaba exigindo assim, muito trabalho, muito empenho, muita dedicação. O governo vai bem? Vai bem, e aí não é uma opinião só minha, São os números, os fatos. Eu acabei de dar uma entrevista agora citando alguns dados dessa semana, O Banco Central, os bancos privados, os economistas que não são nossos amigos, reviram a previsão da taxa de crescimento. Estão dizendo que o Brasil vai crescer muito mais do que eles pensavam esse ano. Reviram a taxa de inflação. Estão vendo que a inflação não vai subir, na verdade ela vai acabar caindo um pouquinho mais ao longo desse ano. Então, são dados, são números. Falavam que o Brasil ia quebrar e ia virar uma Venezuela. Esse era o discurso, mentiroso, que muita gente de boa fé ficou assustada, acreditou. O que aconteceu com o Brasil no ano passado? Não quebrou, não virou uma Venezuela, pelo contrário. Foi o segundo país do mundo que mais atraiu investimento internacional nas nossas empresas, nas nossas grandes obras, nos nossos projetos estruturantes. Então, o mundo está acreditando no Brasil. Não é só o Zeca Dirceu, não é só 50%, 60% da população. O mundo está acreditando no Brasil. E aí isso tem impacto. A economia cresceu 3%. Há muito tempo, acho que há 6, 7 anos, 8 anos, isso não acontecia. Cresceu 3%. O salário, depois de 6 anos, voltou a ser ajustado acima da inflação. Isso não resolve tudo num primeiro ato, mas vai mudando a relação de forças e o salário vai começando a voltar
a ter poder de compra. Controlou a inflação, controlou o dólar, baixou o combustível. Então, um conjunto de medidas, né, que a gente apoiou, que a gente ajudou a aprovar lá no Congresso, né, eu liderei a bancada todo esse período, então posso falar com propriedade, que estão melhorando a vida da população. E voltou a ter dinheiro para aquilo que mexe com a vida das pessoas. Saúde, educação, social. O auxílio não só foi mantido, mas ele foi ampliado e pode ser ampliado de novo, mais uma vez. A saúde estava com 6 anos de orçamento congelado, voltou a crescer o orçamento, voltou a ter mais dinheiro. A educação não ficou congelada 6 anos, caiu durante 6 anos o orçamento da educação. Nós voltamos a crescer ele no ano passado e é bem maior esse ano. Tanto é que está retomando aí as obras, né, nas universidades, nos institutos federais. Tinha muita creche, escola abandonada há 4, 5 anos, está sendo retomado. Então voltou a ter dinheiro para aquilo que de fato mexe e melhora a vida das pessoas. Então eu acho que foi um ano positivo e as pesquisas são boas. O Lula, por mais que na apuração tenha ganho a eleição com 51%, na verdade ele não teve 51% dos votos totais, né? Só de quem foi votar. Aí tem os nulos, os brancos, muita gente, 20%, 25% se absteve. Então o Lula de 38%, que foi de fato o eleitorado que ele atingiu, 38% ou 39%, hoje ele já tem 55%, em alguns casos até 60% de aprovação. Então ele conseguiu convencer muita gente que votou no Bolsonaro ou que não foi votar, né, a passar a considerar ele como um presidente muito bem avaliado, aprovado pela população. Acho que isso é formidável. Obrigada pela entrevista. Aguardamos a presença do senhor numa hora dessa no estúdio, bater papo com nossos ouvintes, a pergunta do ouvinte, do internauta que nos acompanha também online. Tá bom, eu que agradeço. Quem quiser mais detalhes aí da minha visita a Foz do Iguaçu, a Medianeira, a outras cidades da região, digita lá zecadirceu.com.br. Eu todo dia tenho procurado escrever, dar satisfação. E quem quiser questionar alguma coisa, que talvez não deu tempo aqui, ou quem tem uma boa ideia, quer me apresentar um projeto, pode conversar comigo pelas redes sociais. Digitar Zeca Dirceu lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, até no TikTok eu tenho lá um perfil. E a gente tem um canal de WhatsApp, né, que está lá, né, nas redes sociais, as pessoas acham o telefone, que também dá para interagir, dá para trocar muita ideia. Então, além da grande audiência de vocês, né, eu deixo esse espaço aí da internet, né, à disposição de todos e todas. Um abraço. Dante, é com você. Deputada, a matéria